Hoje começa uma jornada de transformação. Uma ruptura com o condicionamento que você recebeu desde que aprendeu a falar. A ideia de que precisa da aprovação dos outros para valer alguma coisa. De que só será digno de amor, de sucesso, de respeito, se for aceito, seguido, elogiado. Mas e se eu te disser que é exatamente o oposto? Há uma verdade brutal sobre a psique humana que poucos têm coragem de encarar. Quanto mais você demonstra precisar de alguém, menos valor essa pessoa vê em você. Não porque ela é má, mas porque a mente humana foi moldada por milhões de anos de evolução para valorizar aquilo que é raro, difícil, seletivo. Esse não é um vídeo sobre como impressionar os outros. É sobre como você se torna inegavelmente magnético quando deixa de precisar ser desejado. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia, dizia que a individuação, o processo de se tornar inteiro por si mesmo, é a jornada mais importante que uma pessoa pode fazer. E ela começa quando você deixa de mendigar aprovação. Pense agora naquela pessoa que você conhece ou já cruzou na vida, que não corre atrás de ninguém, que não vive implorando por atenção, nem precisa mostrar o tempo todo que é feliz. Essa pessoa parece que atrai tudo com facilidade, não parece? Você observa, talvez até com uma certa inveja silenciosa, como tudo parece fluir para ela. Respeito, atenção, relacionamentos sinceros, oportunidades inesperadas. Enquanto isso, você talvez esteja postando stories, checando obsessivamente curtidas, respondendo mensagens na velocidade da luz e, mesmo assim, se sentindo invisível. A diferença entre vocês dois não é beleza, nem sorte, nem dom social. É energia psicológica. Um transmite escassez, outro transmite abundância. Um experimento dos anos 70 mostrou isso com precisão assustadora. 2 grupos receberam o mesmo conjunto de itens. Para um grupo, os itens estavam sempre disponíveis. Para o outro, eram raros e difíceis de obter. Resultado? O segundo grupo valorizava infinitamente mais aquilo que era escasso. Pagavam mais, mentiam para conseguir. Obsessão pura. Agora entenda, você é o item. Se você está sempre disponível, sempre dizendo sim, sempre se doando além do limite, sua energia se torna comum. Dispensável. Invisível. Mas se você é escasso, não por estratégia barata, mas porque sua vida é genuinamente rica de propósito, seus limites são firmes e sua paz é prioridade, você passa a ser desejado, procurado, inesquecível. Imagine agora 2 homens numa festa corporativa. O primeiro entra sorridente demais, fala alto, tenta agradar todo mundo, elogia, se oferece, mostra os sucessos. Ele está vendendo algo, talvez uma imagem, talvez sua aceitação. O segundo entra tranquilo, cumprimenta quem precisa. Observa mais do que fala. Quando alguém se aproxima, ele conversa com calma, sem forçar simpatia. Não está desesperado para ser notado. Quem você acha que recebe mais cartões de visita no final da noite? Quem deixa uma impressão mais forte? O que atrai não é esforço, é postura. Carl Jung dizia que somos naturalmente atraídos pelo que não conseguimos controlar. O que é completamente disponível perde o brilho. O que guarda mistério, presença e firmeza, conquista. E aqui está a verdade desconfortável. Você aprendeu desde cedo que deveria ser agradável. Sempre gentil. Sempre acessível. E com o tempo confundiu isso com valor pessoal. Mas agradar a todos é a receita para o desprezo coletivo. Isso acontece em todas as áreas da vida. Corre atrás e a pessoa se afasta. Faz de tudo e não recebe reconhecimento. Por quê? Porque energia carente repele.
E energia autossuficiente atrai. A geração atual vive obcecada por atenção digital. Curtidas, visualizações, comentários, todos viraram drogas emocionais. Uma performance constante, uma vitrine de vidas editadas, onde a busca por validação virou uma epidemia. Mas quanto mais você demonstra que precisa da aprovação dos outros para se sentir bem consigo mesmo, menos eles querem te dar essa aprovação. E isso vale para o amor, para o trabalho, para as amizades. Quanto mais você corre atrás, mais escapa pelos dedos. É como tentar segurar água com as mãos fechadas. A força do desespero faz tudo vazar. Jung entendia isso. Ele sabia que a cura não está em ter mais amigos ou agradar melhor. A cura está em não precisar agradar. Em ter uma vida tão autêntica, tão cheia de propósito, que a sua presença se torna um presente, não uma cobrança. Epicteto, o estoico, dizia: não viva pela opinião dos outros. E ele sabia do que falava. Seus likes não definem seu valor. Seus seguidores não ditam sua relevância. Sua autenticidade vale mais que qualquer aprovação. Nos próximos blocos, vamos mergulhar ainda mais fundo. A sombra psicológica que sabota seus relacionamentos. E o segredo para se tornar emocionalmente invencível. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu não sou carência, eu sou presença. A revolução começa agora. Agora imagine dois perfis bem distintos em um mesmo cenário. Uma festa elegante, daquelas que reúnem mentes influentes e olhares estratégicos. O primeiro sujeito entra como se fosse dono do lugar. Fala alto, ri exageradamente, distribui cartões como se fossem doces em dia de festa infantil. Está o tempo todo vendendo algo, seja sua imagem, suas ideias ou sua sede de ser aceito. A presença dele grita: por favor, me note. Cumprimenta apenas os essenciais. Se posiciona com tranquilidade e observa antes de agir. Não há urgência no seu gesto, não há desespero no olhar. Quando alguém se aproxima, ele responde com sinceridade, mas sem aquele brilho forçado de quem tenta impressionar. Não está ali para se exibir. Está ali porque pode estar. E adivinha? É esse segundo que conquista os olhares mais atentos. É dele que lembrarão dias depois. É ele quem recebe os convites, os contatos, os elogios mais discretos, porém mais poderosos. Porque ele carrega o que Jung chamaria de presença não carente. Essa força silenciosa, que não implora por atenção, é percebida por instinto. O cérebro humano evoluiu para identificar quem precisa e quem oferece. O necessitado afasta. O autossuficiente atrai. E aqui está o paradoxo cruel da natureza humana. Quanto mais você se oferece, mais se desvaloriza. Quanto mais demonstra carência, mais gera afastamento. Quando você corre atrás, comunica que não tem nada de valor o suficiente para atrair por si só. E isso é fatal na construção de conexões verdadeiras. A sedução, seja pessoal, social ou profissional, não está no grito, mas no mistério. No não sei tudo sobre essa pessoa ainda. Na energia de quem não depende, mas escolhe. De quem não precisa, mas transborda. Aqueles que mais dominam o ambiente não são os mais barulhentos, mas os que dominam a si mesmos. Carl Jung explorava isso ao analisar os arquétipos da sombra e da persona. Ele observava que o ser humano carente não é apenas frágil, ele é previsível. E a previsibilidade mata a atração. Quando você se torna um livro que todos podem ler na primeira página, ninguém sente necessidade de continuar a leitura. Ser escasso não é ser ausente, é ser seletivo.
É fazer com que cada aparição sua cause impacto. Não pela extravagância, mas pela autenticidade. Ser como uma peça rara, quem sabe o valor, reconhece. Portanto, o que te torna memorável não é a frequência com que aparece, mas a qualidade da sua presença. E se você quer mesmo deixar uma marca, comece por cultivar aquilo que ninguém pode copiar, a sua autonomia emocional. Quem não precisa ser notado acaba sendo impossível de ignorar. Vivemos na era mais insana da história humana, hiperconectados por tecnologia, mas emocionalmente famintos. Nunca estivemos tão acessíveis e, ao mesmo tempo, tão desesperados por aprovação. A cada deslizar de dedo imploramos, sem perceber, por migalhas de validação. Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, todos se transformaram em vitrines de versões falsas, cuidadosamente editadas, performadas, vendidas. E o produto? Nós mesmos. Você já sentiu isso? Posta uma foto, atualiza a tela 1000 vezes, aguarda ansiosamente pelos likes, pelos comentários. Uma pequena reação positiva é uma microdose de dopamina. Um silêncio, uma crise de identidade. E aqui está o paradoxo brutal. Quanto mais você demonstra que precisa da atenção alheia para se sentir bem consigo, menos essa atenção vem. Quanto mais corre atrás, mais a vida escapa por entre os dedos. É como tentar segurar areia com as mãos molhadas. Quanto mais força aplica, mais perde o que deseja. Não é só nos romances. É nas amizades, nos negócios, nos ambientes profissionais. A mesma dinâmica cruel e invisível. Aqueles que precisam menos atraem mais. Aqueles que vibram em abundância emocional tornam-se magnéticos. Os filósofos estoicos já alertavam sobre isso há mais de 2000 anos. Viver pela opinião dos outros é uma receita infalível para a miséria. Epicteto, que conheceu a dor e o silêncio do cativeiro antes de se tornar um mestre da liberdade interior, ensinava algo simples e poderoso, mas como um lembrete de lucidez. Quando você entende que o tempo é limitado e finito, começa a parar de implorar por aplausos digitais, por atenção de estranhos, por aprovação externa. Você começa a viver por algo mais profundo, sua própria essência. Mas há um problema enraizado muito antes da era digital. Fomos condicionados desde a infância a associar amor com desempenho. Quem foi elogiado na escola por boas notas, recompensado quando agradava, silenciado quando expressava raiva ou tristeza, aprendeu desde cedo que só mereço valor quando agrado. É por isso que hoje temos adultos completamente dependentes de curtidas, para sentirem que existem. Gente que troca sua paz por um comentário. Gente que não sabe mais quem é se não for pela moldura de uma selfie. Mas escute isso com atenção. Confiança real não é gritada. É sentida. Pessoas verdadeiramente magnéticas não precisam vender felicidade. Elas vivem. Elas não precisam provar poder. Elas se movem com propósito. Elas não competem. Elas inspiram. A sua energia muda quando você para de buscar aprovação e começa a buscar profundidade. A autenticidade é silenciosa, mas quando aparece, faz barulho por dentro de quem observa. Quando você constrói uma vida tão interessante, tão rica em propósito, que estar com você é um bônus e não uma exigência, você se torna aquilo que Jung chamaria de completo. E o completo não persegue. Ele caminha. Ele não precisa. Ele transborda. A partir de agora, pare de negociar sua presença em troca de atenção. Pare de implorar por afeto com performances. Seja o tipo de pessoa que não busca palco. Porque quando você se torna raro, o mundo inteiro se move para te encontrar. Existe uma armadilha emocional tão comum e tão silenciosa que destrói a possibilidade de conexões reais antes mesmo delas começarem.
Você já deve ter vivido isso, ou pelo menos conhecido alguém assim. É quando o interesse por outra pessoa, seja em um romance, uma amizade ou até no ambiente profissional, se transforma, sem perceber, em uma dinâmica de autoanulação disfarçada de gentileza. Você conhece alguém, sente afinidade, sintonia. E aí, sem pensar, começa a mandar mensagens o tempo todo, se torna constantemente disponível, diz sim, até quando queria dizer não. Ajusta seus horários, abre mão dos seus compromissos e faz da vida do outro uma prioridade, antes mesmo de saber se existe reciprocidade. Você acha que está sendo gentil, atencioso, interessante, mas o que está, na verdade, comunicando é: minha vida não é suficiente, então estou tentando me salvar através da sua. É exatamente aqui que surge a repulsa inconsciente. Porque essa energia não é de amor, é de carência. Não é afeto, é dependência. Arthur Schopenhauer descreveu isso com uma analogia brilhante: os porcos espinhos no inverno. Eles precisam se aproximar para se aquecer, mas se chegarem muito perto, se ferem com seus espinhos. Muito distantes, congelam. A chave está na distância ideal. Perto o suficiente para haver conexão, longe o bastante para manter a individualidade. E aqui mora a maior ilusão da era moderna, a de que o amor precisa ser sufocante para ser verdadeiro. Que o cuidado exige sacrifício. Que a presença só vale quando é total. Não. Relacionamentos saudáveis nascem entre pessoas completas, nunca entre metades ansiosas tentando se completar. Reflita com honestidade. Ou precisa da presença de alguém para se sentir importante? Você tem sua rotina, seus projetos, seus momentos de solitude bem vivida? Ou só se sente bem quando alguém te valida? Carl Jung foi direto nisso. Um pedido velado de salvação. E ninguém quer ser o salvador de outra alma perdida. Mas há uma saída. E ela é poderosa. Você precisa construir uma vida tão rica, tão estimulante, tão cheia de propósito, que qualquer pessoa que entre nela entenda: eu sou um bônus aqui, nunca uma base. Você começa a atrair e não mais implorar. Você seleciona em vez de se sujeitar. Você compartilha sua jornada e não mais mendiga companhia. E esse tipo de presença é impossível de ignorar. A mentira da autoimagem, o impostor que você criou. Sabe aquela sensação constante de não estar à altura? Você consegue uma oportunidade profissional. É promovida. Um projeto importante cai nas suas mãos. Alguém incrível se interessa por você. Mas em vez de celebrar, você começa a ouvir uma voz interna sussurrando: e se descobrirem que eu não sou tudo isso? Que em algum momento vão perceber que você é uma fraude. Isso é tão comum que já tem nome: Síndrome do impostor. E o mais cruel, ela não ataca os incompetentes. Ataca os capazes. Mas por que isso acontece? Porque desde cedo fomos ensinados a performar, a agradar e buscar a aceitação dos pais, dos professores, dos colegas. Fomos treinadas para conquistar aplausos, não para desenvolver presença. E então crescemos construindo personas. Carl Jung foi quem revelou isso com profundidade. Mas o problema começa quando esquecemos que estamos usando uma máscara. E não há nada de errado nisso, até o momento em que você se confunde com a máscara. Você começa a acreditar que é aquela versão eficiente, sorridente, sempre forte, sempre segura. Só que por trás dessa imagem, você sabe que existe dúvida, medo, fragilidade, vulnerabilidade. E quando esses sentimentos aparecem, você entra em crise. Porque acredita que estar com medo ou ter falhas é ser uma fraude. Mas não é. Isso é ser humano. O verdadeiro impostor não é você com medo.
É a imagem inabalável que você acha que precisa manter o tempo todo. E quanto mais você investe em parecer perfeita, mais se distancia da sua autenticidade. Mais aumenta a ansiedade, mas se perde. Olhe ao redor. Vivemos numa era onde personal branding virou regra. Temos que vender nossa imagem, ser nossa própria marca, postar, produzir, performar. Tudo virou uma vitrine. E nós viramos os produtos. Mas tem uma verdade silenciosa que quase ninguém tem coragem de dizer. Se entrega. A pessoa realmente segura não precisa ficar repetindo o tempo todo o quanto é segura. Ela simplesmente está presente, firme, capaz. Ela não mendiga validação. Ela entrega resultados, contribui e segue. Quer vencer a síndrome do impostor? Pare de tentar parecer alguém. Comece a agir como quem já é. Pare de investir em aparência. Comece a construir competência. E principalmente lembre-se, você não precisa ser perfeita. Precisa ser real. Porque ninguém respeita uma performance. Mas todos sentem quando há verdade. Você não precisa de aplausos. Precisa de direção. E toda a força que você tenta encontrar nos outros está exatamente onde você parou de procurar, dentro de você. O segredo psicológico que ninguém te contou. Existe um segredo tão poderoso, mas tão silencioso, que ele rege praticamente todas as dinâmicas sociais sem que você perceba. Você pode estar se sabotando todos os dias, simplesmente por desconhecer essa verdade psicológica brutal. Querem estar com quem escolhe estar com elas. Parece simples, mas não é. Desde que você começou a se relacionar com o mundo, emocional, profissional ou socialmente, foi condicionada a pensar que demonstrar necessidade era o mesmo que demonstrar afeto. Você se doa demais. Responde na hora. Coloca o outro sempre em primeiro lugar. Cancela seus compromissos para agradar. Está sempre disponível. E o resultado? Você começa a sentir que está invisível. A pessoa que você admira se afasta. O trabalho pelo qual você se desdobra não te valoriza. As amizades somem quando você precisa. E então você entra em crise. Será que o problema sou eu? Não. O problema está no sistema psicológico silencioso que governa todos nós. Escolha atrair. Carl Jung dizia: tudo o que você integra te liberta. Mesmo que você não diga uma palavra. A energia do desespero é invisível, mas perceptível. A solução? Individuação. Esse é o processo que Jung tanto falava. A jornada de se tornar um ser inteiro, completo, que não precisa de ninguém para ser alguém. E aqui está o detalhe mais ignorado por quem busca a aprovação. Não por joguinho, não por manipulação, mas porque você passou a vibrar abundância. E abundância é irresistível. As pessoas mais interessantes do mundo não estão correndo atrás de atenção. Elas estão vivendo uma vida tão rica, tão profunda, tão cheia de sentido, que a presença delas se torna um presente, um bônus, nunca uma cobrança. E isso vale para tudo. Para quem quer atrair relacionamentos saudáveis, para quem quer ser lembrado, desejado, respeitado, você precisa parar de provar valor e começar a ser valor. Só existe um caminho para isso. Crie uma vida tão extraordinária que ninguém consiga ignorar a sua presença. Faça aquilo que te dá orgulho quando está sozinha. Viva uma rotina que te deixa em paz, mesmo quando não tem ninguém para postar. Desenvolva um nível de autoestima que te faz dizer: se quiser ficar, ótimo. Se quiser ir, adeus. E você nunca mais vai precisar correr atrás de ninguém. Porque todo mundo vai começar a correr atrás de você. Como ser inesquecível sem precisar se explicar,
A maioria das pessoas vive tentando ser lembrada. Mas as que de fato são inesquecíveis não estão tentando. E esse é o paradoxo. Quanto mais você tenta ser interessante, menos interessante você parece. Quanto mais você tenta ser visto, mais invisível se torna. Por quê? Porque tentar já revela escassez. Tentar mostrar que é valiosa revela que, no fundo, você ainda não acredita totalmente que é. O segredo das pessoas inesquecíveis não está na aparência. Está na energia silenciosa que elas emitem quando entram em um lugar. Essa energia vem de 3 pilares invisíveis, que Jung, os estoicos e até Schopenhauer compreenderam profundamente. Elas não se explicam. Não estão pedindo autorização para existir. Não estão mendigando entendimento. Não vivem tentando convencer ninguém sobre o seu valor. Quando decidem algo, apenas fazem. Sem justificativa. Sem comunicado oficial. Sem tentar ser compreendidas. Porque a verdade é, elas não competem. As pessoas inesquecíveis entenderam que não precisam de palco, microfone ou atenção coletiva. Elas não gritam. Elas não disputam. Elas apenas constroem em silêncio. E o mundo, cedo ou tarde, presta atenção. Epicteto dizia: elas não dependem de plateia. Você já viu alguém que brilha mesmo quando ninguém está olhando? Esse é o ponto. A pessoa inesquecível faz bem feito mesmo na ausência de aplausos. Ela cuida do corpo, da mente, dos projetos e da espiritualidade não para mostrar aos outros, mas porque sabe que a vida cobra e recompensa em silêncio. E aqui está o ponto final que torna tudo isso indiscutivelmente poderoso. Pense em uma estátua grega esculpida com precisão e calma. Ela não fala. Ela não se justifica. Ela existe com imponência silenciosa. E todos que a veem sabem, ali há grandeza. Você também pode se tornar assim. Mas primeiro, você precisa abandonar a necessidade desesperada de ser validada em tempo real. A validação real é silenciosa. Ela acontece nos bastidores. Na forma como as pessoas lembram de você quando não está presente. No impacto invisível que sua presença deixa quando você sai. Por isso, a pergunta final deste bloco é: você é lembrada com respeito ou esquecida em segundos? Quem entendeu a essência desse bloco sabe a resposta. Você chegou até aqui. Isso já diz muito. Muito mais do que você imagina. Porque a maioria para no meio. A maioria fecha o vídeo quando começa a doer. Quando a verdade começa a gritar dentro do peito. Quando a alma começa a ser chamada à responsabilidade. Mas você ficou. E se ficou, é porque algo dentro de você já sabe que é hora de virar o jogo. Você foi treinado para performar, para agradar, para se adaptar, para seguir o script invisível da sociedade. Mas chegou a hora de rasgar esse roteiro, de sair da fila dos que pedem aprovação e entrar no círculo restrito dos que decidem seu valor. Carl Jung disse: o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. Mas esse privilégio não vem por acaso. Ele exige coragem, autoconhecimento, solidão bem vivida, silêncio escolhido e uma verdade brutal. Nem todo mundo vai te aplaudir por ser você mesmo, mas você vai dormir em paz. Você agora carrega 8 blocos de reflexão, de força, de quebra de ilusão. Mas se tudo isso não se transforma em ação, vira só entretenimento. Por isso, me permita deixar aqui 3 perguntas essenciais para selar essa jornada. Você está vivendo sua vida, ou a versão que os outros esperam de você? Você está se movendo por amor próprio, ou pela busca desesperada de ser aceito? Se tudo acabasse hoje, você estaria orgulhoso do homem que foi, ou apenas cansado de representar um papel?
Agora sim, a prática. Nos comentários escreva: eu me tornei minha melhor versão, eu sou exclusividade. Quero saber quem chegou até aqui com alma aberta, não só com ouvidos atentos. Tem materiais especiais na descrição para quem deseja se aprofundar de verdade. Nada raso, nada superficial. Só para quem está pronto para mergulhar. Se esse vídeo te transformou, clique em Valeu Demais. Ajuda a manter essa mensagem viva. Torne-se membro da nossa comunidade estoica. Você terá acesso a conteúdos extras, vídeos antecipados e ferramentas para consolidar sua transformação. Inscreva-se no canal, ative o sino, curta e compartilhe com alguém que precisa sair da prisão da carência emocional. Sua jornada real começa aqui, longe dos likes, longe das curtidas, longe do palco, mas perto de si. Força e honra.